Lá no Cruzeiro das Almas há uma cruz de Guiné. Quem lhe deu esse direito foi a lei de Micael. Paranauã Saravá, bem-vindo às conversas com Mestre Amaraciê, mestra raiz da Umbanda Esotérico-Iniciática. Pensei em fazer estas conversas em agradecimento aos internautas e às internautas que doaram durante 8 meses do ano de 2020 para a campanha de solidariedade, que contribuiu para que famílias tivessem acesso ao alimento, totalizando 40 toneladas de alimentos distribuídos. Conto com vocês neste ano e vamos fazer aqui uma troca. Eu dou a vocês um pouco do conhecimento e da sabedoria da Umbanda Esotérico-Iniciática e vocês me ajudam a ajudar estas famílias. Pode fazer sua doação por QR Code, por Pix ou em PVT no Facebook. Paranauã, Saravá, mais uma conversas com a mestra Amaraciê, mestra raiz da Umbanda Esotérica ou Iniciática. É um prazer retomarmos o nosso diálogo, que espero esteja sendo muito profícuo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o espírito e os seus corpos de manifestação. Quando pensamos os seres espirituais, normalmente nós pensamos o ser espiritual com corpo encarnado e o ser espiritual com corpo desencarnado. Nós não pensamos a trajetória dele até chegar aqui. Vamos ver na estrutura da nossa personalidade as instâncias que nos constituem. Pensemos o seguinte: nós temos um corpo, mas nós temos um pensamento e temos sentimento. Essas três instâncias constituem o ser humano. O que mais atua em você é a sua mente. Ela é responsável por tudo que você é e faz. Para nós da Umbanda Esotérico-Iniciática, a mente ela é preponderante na sua estrutura. O seu sentimento também ocupa lugar muito importante. E o seu corpo, lógico, que é movido, é aquele que movimenta a sua mente e o seu sentimento. Só que para nós essa trajetória começou há muito tempo dentro do que nós chamamos de universo astral. Anterior ao universo astral existia um espaço, que a gente vai chamar de espaço virginal, ou reino virginal, que pela própria palavra já diz, é virgem. Virgem do quê? É virgem de matéria. Neste espaço não existia matéria, era o puro espírito. Lá eram puras vibrações espirituais. Mas, num dado momento, o ser espiritual sentiu necessidade de sair daquele local e ter experiências num outro universo. E este outro universo a gente passou a chamar de universo astral ou reino natural. Natural que vem de natureza, esta grande natureza, a natureza que é constituída de elementos materiais, dos mais sutis aos mais densos, não só essa matéria que nos cerca. A primeira forma de manifestação do ser espiritual neste espaço nós chamamos de organismo mental, que é constituído de matéria sutilíssima. Sutilíssima, bem próximo, não idêntico, mas próximo àquilo que era do espírito. O organismo mental é sede de toda a inteligência, sabedoria das pessoas, dos seres espirituais na matéria. Então ele está ligado ao poder de criação do ser espiritual. É a primeira instância de manifestação dele, está diretamente ligada ao seu poder de criação, à sua inteligência, à sua sabedoria espiritual. Só que este organismo mental, quando a gente desejou ainda descer no sentido de se aprofundar na matéria, ele foi revestido
por uma outra substância, que a gente chamaria de organismo astral. Então, a matéria sutilíssima, ela foi revestida por uma matéria mais densa, que a gente chama de matéria astral, densa, e esta matéria, ela construiu aquilo que a gente vai chamar de sentimentos. E estes sentimentos, eles revestiram a mente. Eu até estou vendo um abacate comido aqui. Eu vou querer um abacate, porque aqui tem um lindo abacateiro. A gente estava olhando, até para ficar mais fácil. Eu sei que ele está meio comido pelo saruê, mas eu vou usar ele, porque eu acho que ele vai ser didático. Essa seria a nossa mente. O núcleo, a força, a inteligência. Como é que a gente tem abacateiros? A partir da semente. Então, é a semente que guarda a sua genética. A nossa mente é que guarda a nossa genética espiritual. Num segundo momento, aqui muito bem comido pelo saruê, nós temos o organismo astral, que é uma matéria mole, fluídica, assim como é a polpa do abacate. A polpa do abacate, ela é modelável. Então, o nosso sentimento, ele é modelável a partir do nosso pensamento. Ele tem as suas características, mas ele é muito modelável a partir do que a gente pensa. E o nosso sentimento, então, ele reveste em certa medida, em medida integral o nosso pensamento. E por último, eu até gostei dessa coisa meio disforme aqui, tá a casca, porque o organismo físico é assim. E é interessante que aqui é muito bem, a casca ela é uma película que reveste tanto o organismo astral como o organismo mental. Só que esta película, ela é o que dá a forma. Então é como se fosse o nosso corpo físico. Ele dá forma ao fruto. E é mais uma coisa interessante que quando a gente olha o fruto sem cortá-lo, a gente pode se equivocar achando que isto é a realidade. Que o corpo é a única realidade. O corpo é uma faceta da realidade. O corpo, ele não é a inteireza do ser espiritual. E mais interessante ainda, usando esse abacate, que o corpo ele é constituído de uma pequena película. E isso é assim que funciona do mundo espiritual. A nossa realidade com o corpo é esta pequena película. A nossa maior experiência está no mundo astral, que seria a polpa, que a gente acha que são só passagens, mas a gente tem uma vasta experiência no mundo astral, porque quando a gente morre, a gente tem experiência do outro lado, aí a gente volta a ter corpo. E se eu morro para o corpo astral, eu tenho experiências na vida sutilíssima que é da mente. Então nós podemos ter uma morte do corpo físico, nós podemos ter uma morte do corpo astral, uma morte do corpo mental e voltar a ser espírito puro. Enquanto isto vão levar-se milênios, ou sei lá eu quanto em tempo, para que a gente consiga fazer isso, porque a gente não consegue abdicar da casca. Nós temos verdadeiros estresses espirituais em pensar em morrer. Porque nós nos identificamos tanto com a casca que a gente esquece a polpa e a semente. Então, eu quero dizer a vocês que a principal parte do nosso organismo, o que manda em tudo, é o organismo mental. A segunda instância é o organismo astral. E a terceira é o organismo etéreo-físico. E é interessante que quando a gente pensa em ser espiritual, a gente pensa única e exclusivamente no corpo. A gente não pensa nessas outras instâncias.
Eu estou quase resgatando o meu abacate para dizer que quando o mediunismo acontece, ele tem uma atuação no corpo físico, no corpo astral e no corpo mental. Então, o mediunismo, ele pega instâncias da pessoa, ele sensibiliza essas instâncias que estão adormecidas na pessoa. Como eu disse em conversa anterior, a mediunidade ela é uma forma mediata, né? Ou seja, é uma forma de ligação com aquilo que é espiritual mediada por outro ser. Não é a forma imediata que é a iniciação. A iniciação ela busca levar a gente a ter ciência e reconhecimento dessa nossa natureza e aprofundar-se nisso, reconhecer o que é do nosso organismo etéreo-físico, do nosso organismo astral, do nosso organismo mental e da nossa essência espiritual. Se nós temos esses 3 organismos, nós temos de alimentar os 3 organismos. E nós costumamos dar comida única e exclusivamente para o organismo físico. Então, como é que a gente alimenta o organismo físico? Comendo. Aqueles que conseguem fazer 3 refeições por dia estão numa excelente condição social atual. Então, nosso organismo físico ele come. O ideal seria que nós comêssemos com diversidade para poder, porque tudo tem a força do espírito, tem a força do orixá pelo poder volitivo. Então, seria o ideal comermos com diversidade, porque cada elemento que está na natureza representa um orixá. O organismo astral, como é que a gente pode dar comida a ele? Bons sentimentos. Este é o melhor dos alimentos para o organismo astral, mas eu sei que isso ainda é impossível. Então, nós podemos alimentar o nosso organismo astral por elementos fluidos, como defumação, tudo aquilo que a gente inala. Isso vai atuar nessa parte do pulmão, né? Vai, enfim, vai corroborar por uma boa estrutura do seu organismo astral. E o organismo mental seriam os pensamentos, que infelizmente, atualmente, eu nem sei que pensamento anda pelo mundo. Então, para a gente cultivar bons pensamentos é muito difícil. Mas existem processos que alimentam o nosso organismo mental. Aí são, né, os banhos de ervas pegam o nosso organismo etéreo-físico, astral e mental, mas especificamente as imagens. Lei de Pemba, que eu discuti na última, é como se fosse um yantra, é um yantra. Aquilo, se você observar, aquilo tem uma força, que não sei se vocês se recordam da minha última fala, e essa força você vai introjetar. Assim, estados contemplativos. Você tem estados contemplativos em muitas instâncias da vida, seja com a natureza, os 7 sítios sagrados, que hoje é impossível a gente chegar até eles, né? Mas podem ser em rituais, existem vários tipos de contemplação. Mas eu diria a vocês, alimentar nossa mente com bons pensamentos, boas vibrações espirituais, é fazer nascer uma saúde impecável para a sua vida espiritual e física. Espero ter contribuído, desejo a vocês uma ótima semana. Aranauã Saravá.